tocar violão. Gosto de cantar, mas não sei tocar. Mas por falta de tocador, vou tentar aqui, para não ficar somente a voz. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família e o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré, a tua também será se tiveres fé. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Muito ruim o toque. Aqui no violão, mas a gente vai aprendendo aos poucos para as próximas lives, né? Já que não temos tocador. Muito bem, irmãos. Muito boa noite. Como já dei boa noite no início, para aqueles que entraram rapidamente. Nós estamos para falar, nas próximas semanas, na verdade vai acontecer quinzenalmente, neste horário, às 18 horas, esta live que vai falar sobre o amor na família e em família. Aquilo que Deus mais preza, mais se importa, é o melhor e maior projeto de Deus. Veja que lá na criação, enquanto Ele foi fazendo tudo, criando tudo, a gente sempre gosta de recordar isso. Ele se importou melhor com a família. Foi onde Ele colocou melhor a sua essência, porque ali Deus então pensou o homem e a mulher como sendo a sua imagem e semelhança, para serem a sua imagem e semelhança. E ali nasceu então a primeira família criada por Deus. E hoje aquela família ela se reflete em todas as famílias da sociedade, do mundo inteiro, com suas mazelas, com as suas conquistas, com o seu amor, com a sua ternura, mas também com a tragédia, né? A violência, como aconteceu com os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Enfim, a família de Nazaré realmente, aliás, a família lá do início, o casal, Adão e Eva, eles são refletidos na família do mundo inteiro. Mas, claro que quando então Jesus veio ao mundo, veio através de uma família, e aí Deus pensou num modelo que refletisse aquilo que é a sua essência, o amor, a ternura, o acolhimento, né? O serviço, o servir um ao outro, pensando exatamente na Trindade Santa. Então, nós temos muitos e muitos modelos, temos vários escritos, especialmente neste tempo. Muitas pessoas se importam e estão crescendo, seja financeiramente, dando respostas às doenças, né, da humanidade, e muitas pessoas têm escrito, mas
tem-se pouco pensado nesta escritura, né? Neste escrito de Deus que é a Sagrada Escritura. Muito pouco tem se pensado no que está aqui, muito pouco tem se vivido, não digo nem vivido, lido, experimentado. Eu vejo jovens que pegam cada catatal de livro, cada grossura, e se debruça ali, leem dentro de um mês, dentro de 15 dias, aquele livrão com tantas páginas, enquanto que a Sagrada Escritura ela está esquecida. Mas por que está esquecida? Será que a igreja ou as igrejas cristãs deixaram de apresentar esta Escritura, estes escritos inspirados por Deus pelo seu Santo Espírito? É claro que não, sempre foi anunciado, mas só que hoje existe uma gama muito maior de outros escritos, e aí onde caiu no esquecimento essa palavra de Deus, que cai profundamente na vida das pessoas, no coração, na mente das pessoas. Antes toda a Escritura era adorada até, porque lá está o corpo e o sangue de Jesus Cristo, né? Isso está escrito nos documentos da Igreja Católica, na Verbum Domini, tem lá escrito que a Bíblia, a Sagrada Escritura, é o corpo e o sangue de Cristo. Mas aí a igreja não deixa também de se expressar, e vem, se na Sagrada Escritura tem a família cristã, de pé a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, né? Pensa-se na família, falei que família cristã, mas a família cristã foi somente a partir do Novo Testamento. Então pensa-se na família, Deus pensou na família, em toda a Escritura, em todas as gerações, todas as experiências de casal que nós conhecemos, passou também pela Escritura, né? Mas a igreja se importa também com isso, e a cada documento que a igreja lança, ela, claro, é inspirada pela Escritura, ela se debruça sobre aquilo que está na Escritura, e não é diferente com esse documento aqui, que é uma exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, sobre o amor na família, que é o que a gente vai falar a partir dessa noite. E o Papa, além disso, essa Amoris Laetitia, ela foi lançada no dia 19 de março de 2016, depois de um encontro com todos os bispos do mundo inteiro, né, sobre a família, que diferente dos outros sínodos, que é esse encontro dos bispos, quando a igreja pensa num tema para a humanidade, aconteceu em 2 anos, né? Sempre no mês de outubro, entre outubro e novembro, por exemplo, esse sínodo da família para Amoris Laetitia, né, que é o amor em família. O primeiro encontro aconteceu entre 5 e 19 de outubro de 2014 e o segundo entre 4 e 25 de outubro de 2015. Enquanto que a exortação, que vem depois da reunião desses padres, bispos do mundo inteiro com o Papa, então foi lançado no dia 19 de março de 2016. E neste ano, esse ano de 2021 até junho do próximo ano, o Papa também lançou o Ano da Família, né? Que começou dia 19 de março de 2021, no dia de São José, e terminará então no dia 26 de junho de 2022, durante o 10º Encontro Mundial das Famílias, porque também o Papa se importa com as famílias, porque Deus vem se importando desde a criação. Também toda a nossa igreja ela se importa com a família, com o tema do matrimônio e da família, e a nossa comunidade Renascer, como também tem esse acento maior na família, então a gente também se debruça sobre esse tema, sempre nos nossos encontros de formação, e também hoje, no caso aqui, ao vivo com vocês. A alegria do amor que se vive nas famílias é também essa alegria da igreja. A igreja ela se importa, apesar dos numerosos sinais de crise matrimonial, o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e motiva a igreja. Quando eu falo especialmente entre os jovens, vocês ficam assim, jovens. Os jovens não querem nem saber mais de casamento, de matrimônio, de família. O jovem quer curtir a vida, mas ele até pode viver alguns momentos que acha que ali está uma liberdade e está toda uma felicidade. Mas quando pensa um pouquinho no futuro, à medida que vai amadurecendo entre a sua adolescência, a juventude até os 18, 20 anos,
quando ele pensa no seu futuro, ele pensa assim na família. Todo jovem, moça, rapaz, pensa assim na família, em fundar uma família, em criar uma família. Apesar de tudo que está hoje contra, há uma gama de muitas ideologias contra a instituição familiar, mas nada derrubará, nada destruirá esse lindo projeto de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja maior, mas também contra a igreja doméstica. Não prevalecerá, não vencerá, nada vencerá essa instituição, porque ela foi criada, pensada por Deus lá no princípio e vem até agora, né? E como resposta a esta aspiração, o anúncio cristão sobre a família é realmente uma boa notícia. Vejam só, se Jesus veio trazer a boa nova do Evangelho, e chamava também de boa notícia, né? É uma tradução, também a família hoje, o tema da família hoje é como uma boa notícia. E olha que já vem 30 anos, 40 anos, esse ano 2021, em novembro, completará 40 anos da Familiares Consórcio, que foi outro documento, depois de outra reunião, a primeira reunião dos bispos com esse tema família. Então, a época com o Papa São João Paulo II e chamamos Familiares Consórcio, que é os deveres da família cristã no mundo de hoje, que lá em 22 de novembro de 1981 foi lançada essa exortação também. Então, são 40 anos que a igreja vem pensando, e a igreja ainda chama isso de hoje, porque as coisas da igreja, como ela é milenar, vem desde Cristo, de mais de 2000 anos atrás. Então, aquele que tem idade de 30, 40 anos dentro da igreja é como se fosse um bebê. Então, esse tema família, que Deus pensou lá no princípio, quando Jesus veio, ele trouxe também esse tema da família, porque ele nasceu dentro de uma família, ela continua constante dentro da igreja. O tema continua constante dentro da nossa igreja. Então, a igreja pensa só em ampliar e olhar e reavivar a consciência da importância do matrimônio e da família. Mas a igreja, ela tem consciência que nem sempre pode intervir nas questões morais, espirituais e até pastorais da família. Nós, como filhos de Deus, é que, num desejo de corresponder ao seu plano de amor, é que devemos buscar, aprofundar, primeiro retornando ao princípio, né? Como Jesus mesmo fez isso numa fala quando pensaram em instituir o divórcio, né? Os fariseus chegaram com aquela pergunta, colocando Jesus contra a parede: o que devemos fazer? Né? Devemos nos divorciar quando a gente não quiser mais a mulher e vice-versa? Né? Jesus diz: não. Como foi que Deus pensou lá no princípio? Como foi que aconteceu lá no princípio? Isso aqui não são palavras de Giovanna. O Carisma Renascer fala muito sobre isso, mas são palavras do próprio Cristo, e a igreja vem então trazendo esse tema sempre atualizando para nós hoje. E aí nós devemos dar essa resposta. Primeiro, retornando ao princípio, como eu falei. Segundo, promovendo essa boa notícia, que é o tema do matrimônio e da família, que é viver o matrimônio em sua essência, ou seja, viver tudo com o mistério do próprio Cristo e a partir do seu olhar, porque o olhar de Jesus era voltado para a família. A gente vai ver no desenrolar da nossa live, do nosso tempo aqui. Mas a igreja pensa tudo à luz da palavra, né? A Bíblia parece cheia de famílias, de gerações, de histórias de amor e de crises familiares, desde as primeiras páginas, onde entra a cena da família de Adão e Eva, com o seu peso de violência, mas também com a força da vida que continua, até as últimas páginas, onde aparecem as núpcias da esposa e do cordeiro, lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículos 2 e 9, fala das núpcias do cordeiro. Então Deus sempre pensou no matrimônio. As duas casas de que fala Jesus, construídas ora sobre a rocha, ora sobre a areia, representam muitas situações familiares, né? Criadas pela liberdade de quantos habitam nelas, porque, como escreve o poeta, toda casa é um candelabro, ou seja, toda casa é um abajur, um objeto que reflete a luz de Cristo, né? E então a igreja pensa à luz da sua palavra, né?
ela reflete isso, reflete a família a partir da sua palavra. A igreja pensa a partir da palavra de Deus. Veja que eu estou sempre frisando isso, que é para a gente entender que não é um pensamento de agora, né? Não é um pensamento de séculos, é sim milenar, porque desde a criação Deus pensou a família. E nos coloca então numa situação em que precisamos de alguém para formar uma família. E quem é esse alguém? Um homem procura uma mulher, não é procurar como um animal qualquer, mas aquela coisa da atração, né? do procurar uma companhia para viver feliz, né? E aconteceu assim também com Adão e Eva. Mas a gente vai ler aqui o Salmo 127, que vai expressar melhor esse pensamento do que é a família na sua essência. Salmo 127 fala assim, a partir do versículo 1: Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lugar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno da tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos dos teus filhos. Reine a paz em Israel. Então, com essa leitura desse salmo tão idílico, né? Tão amoroso, tão carinhoso, a gente começa então falando do que é a Escritura, do que é o pensamento de Deus, como ele pensa a família na sua essência mesmo, e cruzemos então o limiar, adentremos, passemos da soleira das portas da nossa casa, né? Essa casa tão serena de que fala esse salmo, né? E com a sua família sentada ao redor da mesa em dia de festa. No centro encontramos o casal formado pelo pai e a mãe, com toda a sua história de amor. Como é que se começa a família? Eu falei que antes tem a atração do olhar, né? E a gente já vem batendo tanto nisso, e é o documento que fala sobre isso aqui, né? A gente é atraído pelo olhar, mas entra ali, começa ali uma história de amor, porque não fui eu que escolhi Neide. Eu fui atraído por ela, e claro, ela foi atraída por mim. Mas ali entra a presença de Deus. E digo para os jovens, né, que não sei se tem algum aqui, todos nós somos jovens, né? Mas jovens que eu falo que ainda solteiros. E digo para eles sempre, se encontrar a pessoa certa, já assim abrindo parênteses aqui sobre isso que fala dessa história de amor, casa logo. Não pense em construir muito, comprar um apartamento, um carro novo, antes de tudo, não. Casa logo, porque a gente tem que viver e construir a história juntos. Essa história de amor de que fala essa exortação apostólica, né? Essa história de amor começa com a atração dos olhos, mas entra ali, para quem tem o mínimo de sensibilidade, entra ali a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, e ali aquele casal começa a construir a sua história de amor, até constituir os filhos, né? Então é um tu e um eu e um tu, porque Deus criou o ser humano na sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele retoma o mandato do livro de Gênesis. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o Criador, quando ele criou Adão, né? Adão olhou diante de todos os animais, fala aqui o documento, olhava para um, não se identificava de jeito nenhum, nem com toda a beleza da criação. Ele queria alguém que ele pudesse olhar nos olhos, dizer, é um tu, é uma agregação a mim, né? É a minha companheira, é a ajuda adequada, é o meu amor. Ali entra Deus na criação de cada história de amor que se desenvolve na vida de cada um de nós. Que será isto? Que será isto significar que o próprio Deus é sexuado, né?
ou tem ao seu lado uma companheira divina, como acreditavam algumas religiões antigas? Diz o Papa, não, absolutamente. Sabemos com quanta clareza a Bíblia rejeitou como idolátricas tais crenças generalizadas entre os cananeus da Terra Santa. Quero dizer aqui que Deus não é sexual, Deus não tem uma companheira, uma deusa para viver com ela, porque o amor de Deus está na Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali se agrega assim esse amor, numa unidade de amor, provocada pelo Espírito Santo, é Ele quem gera esse amor na Trindade Santa, e é desse amor aí que nós somos imagem e semelhança, né? Não é que Deus tem uma esposa, por isso o homem e a mulher somos a imagem e semelhança de Deus, mas é porque o nosso amor, ele é reflexo do amor da Trindade Santa. Sob esta luz, a relação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus, fundamental na visão cristã da Trindade, que em Deus contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor. O nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas uma família, dado que em si mesmo paternidade, filiação e essência da família, que é o amor. Este amor na família divina, eu falei, é o Espírito Santo. Mas Jesus, na sua reflexão sobre o matrimônio, alude a outras páginas do Gênesis, né? Especialmente o capítulo 2. O primeiro é a inquietação vivida pelo homem que busca um auxiliar semelhante. Segundo deste encontro, acontece uma cura da solidão. Surge a geração e a família, do encontro entre Adão e Eva, assim como do nosso encontro de namorados, assim como no meu encontro com Neide, há quase 37 anos, que faremos em dezembro, de casados, na verdade 38 de namoro a gente fará o próximo mês, dia 10 de setembro, isso mesmo, 10 de setembro, são 38 anos de namoro, então ali acontece aquela atração. Fruto desta união é tornar-se uma só carne, quer no abraço físico, quer na união dos corações e das vidas, e porventura no filho que nascerá dos dois. Digo sempre para os jovens, para os casais, novos casados, né? Quando a gente fazia aqui na Renascer a formação para os noivos, digo sempre para eles, quando nós casamos é pensar logo nos filhos. Eu e Neide passamos quase 5 anos para ter a primeira, por conta que ela tinha problemas de saúde, mas depois de curada, depois de a gente procurar a medicina, a ciência, então a gente começou sim a procriação, e aí vieram 7, né? Um atrás do outro, não assim na sequência, com diferença sempre de 3, 5 anos. Nós temos 2 filhos no céu e 5 aqui entre nós. A mais velha, agora no mês de agosto, completará 32 anos, enquanto que o mais novo tem 13 anos de idade, são 5 entre nós. Mas temos que gerar filhos. Por quê? Porque é o que vai formar a verdadeira família. Alguns casais não, entram para o casamento, entram no matrimônio e já vão construindo outras coisas. Uns antes, como eu falei, né? Mas outros, quando entram no casamento, não, vamos primeiramente comprar uma casinha, depois vamos comprar um carrinho, depois essa coisa vem depois dos filhos. O filho é que traz a bênção, que a gente vai ver então nesse próximo capítulo. Os teus filhos como rebentos de oliveira. Se os pais são como que os alicerces da casa, os filhos constituem as pedras vivas da família. É significativo que no Antigo Testamento a palavra que mais aparece, que aparece mais vezes depois da designação divina Yahvé, que é o Senhor, né? O nome de Deus no Antigo Testamento é Yahvé, no tetragrama YHWH, que traduzindo do hebraico a gente pode ler mais ou menos em Yahvé. Depois da palavra Senhor, que é Yahvé, a palavra que mais é usada em toda a Escritura é Ben, B-A-N, que em hebraico significa filho. Então, depois de Deus, o Senhor, a palavra mais usada é filho, um termo que remete para o verbo hebraico que significa construir, do hebraico banar, né? Construir. Então a gente constrói a família a partir dos filhos. É assim que acontece. A família ela só é constituída depois que aparecem os filhos.
Mas quem não tem filhos? Mas quem não pode? A mulher ou o homem, se no casal tem algum problema de engravidar, o que fará, gente? Vai fazer tudo artificialmente? Não. Espera tudo e sempre em Deus. Mamãe disse que nunca evitou filhos. Teve 5 barrigas e 7 filhos. Deus também levou. Mamãe teve 2 barrigas de gêmeos, né? Ela disse que nunca evitou. Do início do casamento até agora, ela disse que nunca evitou filhos, até quando o papai também era vivo, né? Porque tudo é criado, gerado por Deus, é pensado por Deus. Veja o casal Sérgio e Gildete também, só tiveram um filho, não deixaram de tentar por isso não. Veja o casal Aleixo e Sandra da nossa comunidade também, só tiveram uma filha e também não evitam filhos. Então, tudo é no projeto de Deus. E para quem não tem filho, pode adotar, não tem problema, né? Sob esta luz, podemos ver outra dimensão da família. Sabemos que no Novo Testamento se fala da igreja que se reúne em casa. No Novo Testamento, a família se reunia. A partir da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a família se reunia em casa. A gente vai ver nas passagens de 1 Coríntios 16, versículo 19, Romanos 16, versículo 5, Colossenses 4, 15 e Filemon 2. O espaço vital de uma família podia transformar-se em igreja doméstica, em local da Eucaristia, da presença de Cristo sentado à mesma mesa. Então, a família se reunia e ali acontecia a Santa Ceia, né, que era a Eucaristia, celebrava a Eucaristia nas casas. Depois foram construídos os templos, mas era ali na família, para ver como Deus se importa, como Deus valoriza a família cristã, da forma como ele pensou, o homem, a mulher e seus filhos. Então a Bíblia considera a família também como um local de catequese dos filhos. Vê-se isto claramente na descrição da celebração pascal. A gente pode conferir em Êxodo capítulo 12, dos versículos 26 e 27, também em Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 a 25. Então, o país tem o dever de cumprir com seriedade a sua missão educativa. Desculpe, eu li país, os pais têm o dever de cumprir com seriedade a sua missão educativa. Então, a escola tem a obrigação de educar, mas os pais têm a obrigação de cumprir com a sua missão educativa. Porque se lá na escola os filhos aprendem tudo a respeito da intelectualidade, na família que vão entender sobre o valor da vida, o valor do matrimônio, o valor da família, como ensinam frequentemente os sábios da Bíblia, né? Lá em Provérbios 3, versículos 11 a 12, Provérbios 6, 20 a 22, no capítulo 13 também, versículo 1, e no 29 e 17. O livro de Provérbios que vai falar mais sobre essa missão educativa dos pais para com os filhos. Então é na família que a gente tem a obrigação de educar os nossos filhos, tá bom? Depois a gente vai falar de um rastro de sofrimento e de sangue, porque a igreja ela é muito coerente no que prega. E é claro que ela não pensa somente a família como uma comunidade de amor, somente sintonia, harmonia. A igreja, é claro que ela não é boba, ela sabe do que acontece. Lembro e recordo de uma vez que eu fui pregar para os crismandos do Colégio Diocesano aqui de Mossoró, e o Padre Sádrio estava por trás de mim, escutando toda a palestra, e eu só falando do amor, do meu amor por Neide, do bem que é, eu fui falar do sacramento do matrimônio, né? Falando da bênção que é o sacramento do matrimônio. Quando eu estava pertinho de terminar, então o Padre Sádrio disse: Giovanni, essa família não tem problemas não? E aí é claro, está aqui, um rastro de sofrimento e de sangue, fala esse título aqui, né? Se lá no Salmo 128 apresenta, não nega uma amarga realidade que marca toda a Sagrada Escritura, é a presença do sofrimento. Existe sim a presença do sofrimento na família, né? Do mal, da violência, que dilaceram a vida da família e a sua comunhão íntima de vida e de amor. Não é de estranhar que o discurso de Cristo sobre o matrimônio, que eu falei, de Mateus 19, versículos de 3 a 9, apareça inserido numa disputa a respeito do divórcio.
A palavra de Deus é testemunha constante desta dimensão obscura que assoma já nos primórdios, quando, com o pecado, a relação de amor e pureza entre o homem e a mulher se transforma num domínio. Procurarás apaixonadamente o teu marido, mas ele te dominará. O próprio Jesus nasce numa família simples, modesta, sofrida, né? Que a pressa tem de fugir para uma terra estrangeira. Entra na casa de Pedro, onde a sua sogra está doente. Deixa-se envolver no drama da morte na casa de Jairo e no lar de Lázaro. Ouve o pranto desesperado da viúva de Naim pelo seu filho morto. Tudo isso é sofrimento. Atende o grito do pai do epilético numa pequena povoação rural, que eu estou lendo porque para a gente entender que Jesus mesmo ele convivia com esses sofrimentos, com essas dores na família, né? Encontra-se com publicanos como Mateus ou Zaqueu nas suas próprias casas, e também com pecadoras como a mulher que invade a casa do fariseu. Conhece as ansiedades e as tensões das famílias, inserindo-as nas suas parábolas, desde filhos que deixam a própria casa para tentar uma aventura, né? Alguma aventura, que foi o caso do filho pródigo, até filhos difíceis com comportamentos inexplicáveis, que está lá em Mateus 21, 28 a 31. Ou vítimas da violência, Marcos 12, 1 a 9. Interessa-se ainda pela situação embaraçosa que se vive numas bodas pela falta de vinho, ou pela recusa dos convidados a participar nelas, noutra situação, né? E conhece também o pesadelo que representa a perda de uma moeda numa família pobre. Então Jesus ele estava presente, tinha consciência dessas dores e ali ele se fazia presente. Não é diferente das nossas dores de hoje, não é diferente do nosso sofrimento de hoje. A gente só precisa deixar. Por isso que lá no Apocalipse está dizendo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém deixar, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, a gente deixar que Jesus entre, adentre as nossas casas, nas nossas famílias, para aí, pelo menos amenizar o sofrimento ou exterminar de uma vez por todas com esse sofrimento. Mas que é uma realidade, o amor que existe, e é necessário que haja esse amor entre nós, marido e mulher, para que ele se estenda nos filhos, e na hora do sofrimento, cada um possa ser apoio, possa ser estepe, possa ser repouso para o outro, né? A palavra de Deus não se apresenta como uma sequência de teses abstratas, mas como uma companheira de viagem. Então a gente precisa dessa companheira sempre conosco, porque ela é rumo, ela é norte, é quem norteia, pode nortear as nossas vidas. Não são os livros de autoajuda. Muitas pessoas mudam, até saem de depressão muitas vezes por conta dos livros de autoajuda. Mas não tem nada melhor do que Deus falando para nós, através da sua escritura, né? Através da sua palavra, e nos fazer sair do sofrimento. Quantas pessoas estão mudando, sendo transformadas, famílias inteiras sendo transformadas porque estão assistindo a TV Canção Nova. Conheço fares do interior, na zona rural, testemunhos vivos, e dizer, essa TV salvou a minha vida e a minha família. Por quê? Porque a palavra de Deus ela precisa nos acompanhar. É a nossa companheira de viagem, como fala aqui no texto. Mesmo para as famílias que estão em crise ou imersas em alguma tribulação, mostrando-lhes a meta do caminho, quando Deus enxugar todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, conforme Apocalipse 21, 4. E o fruto do teu trabalho, né, do nosso próprio trabalho, é o tema seguinte. A família precisa de um trabalho. No início do Salmo 128, esse é o 127, esse nós lemos, o pai é apresentado como um trabalhador que pode, com a obra das suas mãos, manter o bem-estar físico e a serenidade da sua família. Comerás do fruto do teu próprio trabalho, assim serás feliz e viverás contente. Então, o fato de o trabalho ser uma parte fundamental da dignidade da vida humana, deduz-se das primeiras páginas da Bíblia, quando se afirma que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e também para o guardar. Temos aqui a imagem do trabalhador que transforma a matéria
e aproveita as energias da criação, fazendo nascer o pão de tanta fadiga, para além de se cultivar a si mesmo. Então nós precisamos de trabalho. O ser humano, a família, na verdade, precisa de um trabalho para sustentar, né? O trabalho torna possível simultaneamente o desenvolvimento da sociedade, o sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade. Possas contemplar, diz a palavra de Deus, possas contemplar a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida e chegues a ver os filhos, verdadeiros filhos dos teus filhos. E chegues a ver os filhos dos teus filhos, que aqui está junto. E o sofrimento das famílias que perdem sua serenidade por conta do desemprego. Isso é como se essa exortação foi escrita há 5 anos atrás, em 2016. A Familiares Consórcio vai fazer 40 anos. A Bíblia foi escrita depois que Jesus se foi, quase 2000 anos atrás. Mas o sofrimento que acontece na família por falta de um trabalho é terrível. Até o próprio São Paulo, nas suas cartas, fala do seu que não quer ser peso para ninguém, fardo para ninguém, ele mesmo procurou o seu trabalho. E incentivou os seus discípulos também, os seus seguidores, a também trabalhar. Ele disse que aquele não trabalha também não deve comer. Então, para comer, precisamos trabalhar. E é por isso que o Papa se importou também em colocar esse tema aqui do trabalho, né? Viver do teu próprio trabalho. Porque para viver nós precisamos trabalhar. E num país como o Brasil, que nessa época tem quase 15 milhões de desempregados, como vai viver uma família feliz, tranquila? A gente vê nas reportagens. A gente agora na Semana Santa visitou, como comunidade Renascer, Católica Renascer, visitou uma comunidade pobre que nem energia tem, né? E as pessoas faltavam mesmo era nos rasgar para adquirir uma cesta básica, né? Então, como vive feliz uma família dessa? Vive feliz no amor, mas é necessário o trabalho para que apareça, para que venha o sustento para dentro da sua casa e ali, com sua esposa e com seus filhos, ter o mínimo, pelo menos o mínimo. E hoje, mais de 19 milhões de pessoas estão precisando do mínimo para comer e para isso precisam de um trabalho. Então, a família não vive feliz se ela não tiver um trabalho. E o Papa também fala da ternura do abraço, né? Para que haja esse abraço na família, dentro da família, entre os seus entes queridos, precisa primeiramente que haja amor. Se não houver amor, como diz a própria Escritura, de nada vale, né? Existem muitos casamentos que agora nessa pandemia, você sabe de todos nós, se desfizeram, porque começaram a se conhecer quando se defrontaram, se confrontaram. Não se vive mais o valor, a essência da família, porque cada um agora está por si. Os casais quase não se encontram mais, não se encontravam, agora na pandemia, né, foram forçados a isso. E aí onde iniciaram os conflitos. Mas no mundo em que vivíamos antes da pandemia, era cada um por si, e nem Deus por todos. Deus não estava pelos dois, porque quando há uma divisão, não há um encontro de amor, de ternura, o olho no olho, o perceber no olhar do outro a necessidade dele, dela. Chegamos dentro das nossas casas, cada um vai para o seu celular e aí há uma tragédia, né, na família. Inclusive a pandemia trouxe todo mundo para dentro de casa, pais, o casal e também os pais com os filhos, né? Mas tem a tragédia dos celulares nas mãos que termina se distanciando cada vez mais, porque em vez de olhar somente o que está acontecendo na casa do vizinho, vê o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, no horizonte do amor, essencial na experiência cristã do matrimônio e da família, destaca-se ainda outra virtude, um pouco ignorada nestes tempos de relações frenéticas e superficiais. Isso aqui o Papa escrevia há 5 anos atrás, muito antes da pandemia, né? Essa segunda coisa é a ternura. Precisa do amor e precisa da ternura. Essa ternura é um simples passar a mão no cabelo, é um simples olhar, como eu falei. Quanta importância tem no abraço, né? E o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, que ele fala
cultura do abraço, né? do encontro verdadeiro, aquele que abraça não só fisicamente, mas também amorosamente, né? Afetuosamente, com ternura, e com este olhar feito de fé e amor, de graça e compromisso, de família humana e trindade divina, contemplamos a família que a palavra de Deus confia nas mãos do marido, da esposa e dos filhos, para que formem uma comunhão de pessoas que seja a imagem de união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por sua vez, a atividade geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do Pai. A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste último tema aqui, deste primeiro capítulo que nós estamos falando hoje, a gente precisa se importar em viver isso dentro das nossas casas. Se não estamos podendo abraçar lá fora, por conta da pandemia, deste vírus maldito que está afastando as pessoas, mas dentro das nossas casas, claro, conscientes de que não estamos contaminados com o vírus, a gente se agasalhar um no outro, a gente se amar um ao outro, a gente olhar no olho um do outro. Está tão difícil hoje se olhar, porque os nossos olhos estão voltados para a tela. E sempre provocar situações em que possamos estar juntos, para juntos sermos unidos, né? Os padres da nossa igreja aqui da diocese sempre gostam de dizer uma brincadeira, que a igreja vive reunida, não se sabe se está unida, né? Então, que as nossas famílias estejam sempre reunidas, mas também unidas neste amor da Trindade Santa, que não acusa, que não fere, mas que se abre espontaneamente a tudo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu ver aqui. Gildete diz aqui: como nesta pandemia descobrimos o verdadeiro valor do abraço. Verdade. A gente precisa descobrir e viver esse abraço entre nós. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Com a graça de Deus.